Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. À luz desses textos, meus irmãos, o primeiro olhar que o nosso coração de cristãos é chamado, nesses primeiros minutos do novo ano, ano em que nós proclamamos, e com certeza vocês proclamarão conosco muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Tenho certeza que você que aprendeu a amar e a sintonizar a TV Canção Nova, ao longo desse ano, várias vezes por dia, vai proclamar dentro da sua casa, através de uma vinheta linda e maravilhosa, onde aparece o rosto de Jesus, olhando para mim e para você, e uma absoluta certeza, qual? Ele está no meio de nós. E essa será e precisará ser uma certeza que cada um de nós queremos e nos esforçaremos por aplicá-la em todas e quaisquer circunstâncias em que, por acaso, negativamente tivermos que enfrentar. Se essa certeza for embutida, encharcada no nosso coração, aconteça o que acontecer, nós reafirmaremos a nossa fé e continuaremos essa experiência linda que fizemos no acampamento do final desse ano que já se foi. Ele está no meio de nós. Mas o nosso primeiro olhar, numa solenidade maravilhosa que a igreja hoje celebra no mundo inteiro, o nosso primeiro olhar no dia de hoje é para a figura de Nossa Senhora, e os senhores vão ter que sair daí, que eu vou chegar perto dela. É para a figura de Maria, a nossa mãe. A igreja não tem medo, e não pode ter e não poderia ter, se deseja ser e continuar sendo a igreja fiel de Jesus, se não tivesse a coragem que tem hoje, na solenidade deste dia. Solenidade significa as festas mais importantes da igreja. A igreja hoje solenemente vai buscar o seu melhor para proclamar, traz para cá, para proclamar Maria, mãe de Deus. Não, o dogma de hoje não é Maria, mãe da igreja. Não é Maria, minha mãe. Isso vai ser consequência. Hoje nós olhamos para Maria e com a igreja vem fazendo há 1573 anos, como dogma ecumênico de fé, aquilo que foi proclamado no concílio de Éfeso em 431, Maria é mãe de Deus. É uma palavra bonita. O grego chama Theotokos, mãe de Deus. E por que será que a igreja proclamou esse dogma? Que, diga-se de passagem, é a única verdade de fé a respeito de Maria, que até mesmo aqueles que não comungam da fé católica aceitam. E não só porque ele foi proclamado num concílio ecumênico, mas porque aqueles que não aceitam a fé católica e aceitam a palavra de Deus, aceitam a Bíblia, vai ter que trabalhar muito contra a Bíblia. Vai ter que cair nos cismas ultrapassados que tomaram conta dos primeiros 350 anos da história da igreja.
vai ter que negar quem é o filho de quem ela é a mãe. Não é que Nossa Senhora só passou a ser mãe de Deus depois de 431. O Brasil só foi descoberto em 1500, mas ele já existe há 1500, 2000, 3000, 5, 15, sei lá, milhões de anos. Quando a gente vai, por exemplo, para Guarapuava, ou passa na região de Ponta Grossa, você passa lá e vê, lá já foi mar. Você vê aquelas montanhas de pedra comida pela água do mar. Há quantos milhões de anos atrás? Milhares de anos atrás, milhões. Mas foi descoberto em 1500. Não significa que o Brasil passou a existir em 1500, que o Cabral, quando chegou aqui, ele descobriu, ele criou o Brasil. Da mesma forma, Maria não passou a ser a mãe de Deus a partir do concílio de Éfeso. O concílio proclamou solenemente como dogma da fé católica. Inclusive tinha uma palavrinha logo em seguida ao dogma. Aquele que disser que Maria, Nossa Senhora, não é verdadeiramente mãe de Deus, anátema sit, quer dizer, põe para fora, exclua da comunidade, não pode ser cristão. Por que será? Por que será que a igreja vem há tantos anos, 1753 anos, proclamando essa certeza com a qual nós iniciamos o ano de 2004? O que será que essa certeza precisa traduzir-se em vida concreta para cada um de nós nesse ano? E principalmente nesse ano em que, seguindo o que a igreja aqui no Brasil pede, em comunhão com o Santo Padre e o Papa, o grande projeto de evangelização, queremos ver Jesus, a Canção Nova assume a proclamação serena, tranquila, mas ao mesmo tempo profética e corajosa. Aconteça o que acontecer, Ele está no meio de nós. Mas nada disso seria possível se não fosse Maria. Ele não estaria no meio de nós se não fosse Maria. Mas Padre, se não fosse Maria, seria outra. Sim, seria outra, mas não seria Ele. Ele que está no meio de nós, só pode ser Ele, porque é filho dela. Meus irmãos e minhas irmãs, a diferença infinita que há entre Maria e Jesus não pode impedir-nos de perceber e de testemunhar a intimidade profunda, também infinita, que há entre Maria e Jesus. A ciência diz, qualquer uma outra mulher que tivesse concebido, não seria ele, não seria o sangue dele, porque o único sangue humano que ele teve nas veias, portanto o sangue que se transubstancia na Eucaristia, ele recebeu única e exclusivamente de Maria. Ela é corredentora. O útero de Maria foi o lugar escolhido por Deus para celebrar de modo carnal, humano, concreto, material, a nova e eterna aliança entre o céu e a terra. No útero de Maria, Deus marcou um encontro definitivo e eterno com a história humana.
Ele está no meio de nós e se fez carne na carne de Maria. Hoje vocês veem nessas falsas doutrinas que tem por aí, como é que aparece o tempo todo as pirâmides. A ideia da pirâmide em si não é uma ideia errada, não. A ideia da pirâmide é você fazer o máximo para chegar ao céu. Todas as religiões do mundo podem ser representadas como uma pirâmide. Aqui embaixo está o povo, os discípulos, nós, os seguidores, nós não, os seguidores daquelas doutrinas, e que vão se afunilando, lutando e fazendo o possível e o impossível para chegarem no topo. Lá está Deus. Toda religião, judaísmo, islamismo, todas as grandes religiões, podem ser representadas assim como uma pirâmide. Do humano vai para Deus, para a divindade. Se você quiser representar o catolicismo em forma de pirâmide, tem que ser uma pirâmide ao contrário. E sabem por quê? Porque Deus escolheu o seio de Maria para ficar Ele na base da pirâmide. Que coisa espetacular. Todas as religiões do mundo, e eu entendo um pouquinho disso porque eu dava aula disso na faculdade de filosofia. Fui obrigado a estudar muitas religiões. Todas as religiões fazem o possível e o impossível para o ser humano chegar lá em cima. Alguns acreditam na reencarnação, na metempsicose, na transmigração de almas para chegar lá. Alguns acreditam que leva não sei quantas vidas para poder chegar lá. E dependendo da religião, chega lá e o lá que chegou é o nada absoluto. Pegue um dicionário de budismo e veja o que é nirvana. Nirvana é o nada. Ou brahmanismo é perder-se no Brahman. Porque é um topo de pirâmide, que embaixo da pirâmide está o povo, e vai subindo na pirâmide. A religião do tempo de Jesus era assim, lá embaixo estavam os excluídos, depois vinha o Zé Povinho, onde estava mulher, criança, depois vinham os pobres, os pescadores, os pecadores, depois vinham os homens mais santos, e afunilando até chegar no sumo sacerdote, que tinha comunhão direta com Deus. Então na pirâmide dessas religiões, Deus está lá em cima, pois no catolicismo, essa pirâmide é ao contrário. E Deus está lá embaixo. Ele está lá segurando. E isso foi possível porque essa menina disse sim. Essa menina teve coragem de ser revolucionária e de aceitar que Deus marcasse esse encontro definitivo entre o céu e a terra no seu útero. Aqui vem um absurdo filosófico e teológico. Isso é um absurdo. Senhores filósofos, explica depois isso melhor. Se Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno, não é isso que nós aprendemos? A primeira vez que eu fui no catecismo, eu quase morri de medo. Que a professora falou, hoje é a primeira aula de catecismo. A minha aula é muito simples, eu falo, vocês escutam. Todo domingo, quando for começar a aula de novo, tem um sorteio. Eu falei, beleza! Aqui dentro desse saquinho plástico eu tenho o nome de cada um. Eu vou fechar os olhos, enfiar a mão, o nome que eu tirar, a pessoa tem que vir aqui na frente e falar em 10 minutos para os seus colegas a aula passada.
Eu falei, isso aí é azareio, isso não é sorteio. Eu falei, o que foi que falou? Eu falei, não falei nada não. Minha aula é simples, eu falo, vocês escutam, eu falo de uma vez só, não repito de novo o que eu já falei. Quem é Deus? Já pensou? Aquele molequinho bobo, lá do Biguá. Eu me lembro que na véspera, mamãe mandou eu ir lá no Xavé cortar o cabelo. Eles cortavam com aquela máquina, faziam assim, raspava aqui tudo, ficava queimando nojinho aqui. Eu já falei isso aqui, quem inventou o corte do cabelo do Ronaldinho Cabelo foi minha mãe. Ela fazia na gente aquilo assim, a orelha desse tamanho, e nós na escola. Apavorado. Imagina uma criança que não fizesse primeira comunhão, ia para o inferno em vida. Hoje vocês vão ficar sabendo quem é Deus. Já pensou, nós estufamos o peito. Chegar em casa, já ia falar para meus irmãos, eu sei quem que é Deus. Vantagem. E ela falou, Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visível e invisível, criado, não criado. E foi falando. Foi falando aqui, nós começamos a tremer. Lá perto de casa tinha um homem que era espírita. Eles não deixavam a gente ir na casa dele. Que falava que todo dia de tarde o encardido vinha tomar café lá, merendar lá. E na hora de ir embora levava quem estivesse perto. Nós tínhamos uma mula que empacava em frente da casa do homem, mas não passava. Falava, isso é mal assombrado. Mal assombrado não tem importância. O problema é se for bem assombrado. Mas mal assombrado não se preocupe. A professora falou que Deus era um Espírito perfeitíssimo, quer dizer, em alto nível. Olha, nós fomos embora rezando o terço, para Deus não aparecer na nossa frente. Pois isso que aconteceu comigo há tantos decênios de anos atrás, olho para Nossa Senhora e é isso que acontece. Como é que Deus, sendo Espírito perfeitíssimo e eterno, pode virar gente? E que tipo de gente? Eu falei hoje à tarde, carne estragada, sarx. O lugar que Deus marcou o encontro, e aqui eu vou dizer uma coisa, muito bem pensado, senhores, meus colegas, padres e seminaristas. O encontro que Deus marcou com essa senhora, mudou, tem que mudar, ou um dos dois é mentira, o conceito de Deus. Porque se é Espírito perfeitíssimo e eterno, então não nasceu no seio da Virgem Maria. Escolha no que você quer acreditar, pois Deus é capaz desse absurdo. Esse Deus que é Espírito perfeitíssimo e eterno, Ele é capaz de se tornar matéria. É capaz de se tornar o quê? Matéria. Da onde vem a palavra matéria? Mater, maternidade, maternal, materno. Deus se fez matéria no útero de Nossa Senhora. Por isso que ela é mãe de Deus. Ela é a matéria da qual Deus se apropriou, com a liberdade e aceitação dela, para fazer-se gente. E se você não conseguia entender e aceitar que Deus se fez matéria no seio de Maria, não vai aceitar que Ele se faz matéria em cada Eucaristia. Escolha no que você quer acreditar. A fé católica é revolucionária. Quem não aceitar isso vai ter que rasgar a Bíblia.
Ah, mas na Bíblia não está escrito que Maria é mãe de Deus. Com essa expressão não está. Aliás, até antes de ser materialmente mãe, Isabel fala: que honra que vem a mim a mãe do meu Senhor. Indiretamente aparece esse título, mas não é aí que nós vamos nos basear, não. Pegue o capítulo 1 de Lucas, capítulo 1 de Mateus, capítulo 7 de Isaías. A profecia e o cumprimento duplo da profecia. Isaías dizia: eis que uma virgem, eu quero que vocês me ajudem para fixar a palavra. Eis que uma virgem fará o quê? Dará a luz, é assim que está lá no texto? Não invente. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz. Duas coisas. Interessante que isso que está na profecia de Isaías, com essas duas expressões, a virgem conceberá e dará a luz, ela vai conceber e vai gerar, vai gestar e vai gerar um filho, e o seu nome é Emanuel, Deus conosco. É a profecia assumida depois no Evangelho. Pois Mateus e Lucas vão repetir a mesmíssima expressão. A virgem concebeu e deu à luz. Lucas vai dizer a mesma coisa. Ora, e por que então disse que concebeu e que deu à luz? Por que é preciso afirmar essas duas coisas ao mesmo tempo? Por que não afirma só uma ou outra? Porque para conceber não precisaria ser só a virgem. Aliás, na concepção humana, o pai também participa, ativamente. O pai participa ativamente da concepção. Não é só a concepção que faz ser mãe, porque o pai também pode conceber. Por que então que o Evangelho faz questão de deixar explícito que ela concebeu, mas que também foi ela que deu a luz? Ora, é possível essas duas coisas separadas? Claro que é. Quantas mulheres já conceberam e não deram a luz? Através do aborto? Ou espontâneo ou provocado? Só porque concebeu é mãe? Não. Infelizmente, a mulher pode matar. E no Brasil, pelo menos 3 milhões faz isso todo ano. Esse ano que acabou, dá 3 milhões. Mas também a mulher pode hoje, até com a deturpação da ciência, a mulher pode dar à luz sem ter concebido. A barriga de aluguel, que já foi tema até de filmes, minisséries e novelas e outras coisas, onde a concepção é feita em laboratório, num tubo de ensaio, ou às vezes até no corpo de uma mulher, e depois quando concebeu, passa para o corpo de outra mulher, e ela dá a luz. Para ficar explícito que Maria é mãe de Deus, Theotokos, os evangelhos repetem a profecia de Isaías. A virgem concebeu e deu a luz. Portanto, ela é mãe. Agora precisa fazer uma pergunta que foi feita mais ou menos uns 100 anos na definição do concílio antes de Niceia. Concílio de Niceia, que foi antes de Éfeso.
Aí pelo ano 320, não sei quando. Nelson sabe bem esses dados, essas datas. Porque até a metade do 3º século havia as heresias a respeito de Jesus. Por um lado dizia que Jesus era só humano, um homem divinizado. Por outro lado dizia que ele era um Deus hominizado, mas não humanizado. Que ele era Deus, mas que ele assumiu uma carne aparente. Que não aconteceu a encarnação do verbo. Que é como se ele tivesse feito um piquenique. Provisoriamente. Ele não assumiu, então não teve também sofrimento. E aí também a morte de Jesus não foi morte verdadeira, foi uma morte aparente, porque aquele corpo era aparente. Essas heresias do começo da igreja estão voltando tudo hoje. E vão voltar cada vez pior. Nós estamos num tempo de batalha, por isso que precisamos de muitos milagres, para que possamos impor, e por isso que Nosso Senhor é um instrumento tão poderoso de milagre. Então, primeiro foi preciso definir. A igreja precisou elucidar, esclarecer a sua fé em Jesus. E enquanto a igreja não afirmou quem era Jesus, uma mesma pessoa com a natureza divina e a natureza humana, que Jesus é 100% homem, que Jesus é 100% Deus, que portanto ele não fez um passeio, uma viagem, não foi um ET que desceu aqui à terra, passou um tempinho por aqui e voltou, mas que a encarnação foi de fato um assumir a nossa humanidade, a partir do exato momento em que a igreja definiu isso como uma certeza de fé em Niceia, em Constantinopla. Então precisava agora dar um passo a mais. Se agora eu sei quem é Jesus, então eu posso afirmar de quem ela é mãe. E aí não teve mais dúvida. Os gregos logo afirmaram, e no dia em que foi proclamado o dogma, a multidão de fiéis era imensa, do lado de fora da onde estavam concentrados os senhores bispos, os conciliares, e fizeram uma grande festa. Porque, gente, Éfeso foi a terra onde viveu Nossa Senhora. Foi para lá que São João a levou. Maria viveu lá. O culto a Nossa Senhora na igreja oriental, mas se reveste de uma dignidade infinitamente maior do que nós católicos ocidentais. Você jamais vai encontrar um oriental que se refira a ela como nós na intimidade falamos Maria. Jamais. Cada vez que um oriental se referir a ela, será sempre a Nossa Senhora Santa Mãe de Deus, Virgem Maria. Essa certeza, por quê? Porque ao reafirmar que Maria é Mãe de Deus, nós estamos afirmando verdades fundamentais da nossa fé. E eu não tenho medo de dizer a vocês, cada vez mais é necessário que nós tenhamos uma teologia, uma catequese segura, porque a nova era, de nova só tem esse nome, é a velha serpente de sempre, que vai se infiltrando sinuosamente, e que hoje quer apresentar um Cristo guru, um Jesus que não passa de um pensador, de um homem importante, ou como dizem na teoria espiritista, kardecista, Jesus é um espírito evoluído, ou alguns que afirmam, ele é o mestre do grande arquiteto do universo. Não, é preciso reafirmar que Jesus Cristo é 100% homem, e não tem como afirmá-lo 100% homem, se ele não foi nascido de mulher. E é uma pena que a tradução do nosso missal,
e do nosso lecionário seja tão pobre numa leitura tão esplendorosa, feito o versículo 4 do capítulo 4 de Gálatas. Ave Maria bem milhões. A tradução aqui começa assim: quando se completou o tempo previsto, coisa mais medonha. A tradução correta, e o padre Jonas salientou isso aqui: na plenitude dos tempos. Nascido de uma mulher. E que coisa espetacular. Logo Paulo, que tinha fama de ser contra as mulheres, ele podia ter dito nascido de Maria, mas ao falar nascido de mulher, ele estava olhando para Maria como espelho da igreja, daquilo que cada homem e que cada mulher precisa ser. E é nisso que vai desembocar a nossa reflexão. Nascido de mulher. O tempo só chegou na sua plenitude quando? Quando no seio, no útero de Maria, Deus se materializou. Por isso ela é mater, mãe de Deus. E aí afirmamos que Jesus Cristo é 100% homem, que Ele é humano, que Ele assumiu a nossa carne. E embora nunca tenha pecado, assumiu em si as consequências do pecado. Maria é mãe de Deus na ordem física, mas usando também um termo de filosofia, é também na ordem metafísica, naquilo que vai além do físico. E usando um termo que todos nós entendemos, é mãe de Deus também na ordem da fé. Bem-aventurada. Aliás, Jesus fala 8 bem-aventuranças, mas a primeira bem-aventurança que aparece no Evangelho é atribuída a Maria, e foi feita por Isabel, segundo Lucas, quando estava cheia do Espírito Santo. Portanto, a primeira bem-aventurança do Evangelho, proclamada pelo próprio Espírito Santo, está relacionada a Maria. Bem-aventurada és tu que creste. Sendo mãe na ordem física e na ordem metafísica, filosófica, matéria, a matéria humana, o lugar humano onde Deus achou para se tornar a base da pirâmide. E aí vem uma coisa espetacular. Depois que assumiu a matéria, a maternidade de Maria e tornou-se gente, Jesus, o Salvador, foi inclusive aonde ela nunca foi, pois ela não concebeu, ela não cometeu nenhum pecado. Ele foi até os infernos, ele levou a matéria. Podemos dizer que Maria também desceu ao fundo dos infernos, no corpo de Jesus, no sangue de Jesus. Podemos até dizer que no sábado santo, o sábado santo, quem faz a liturgia da igreja, a liturgia orante da igreja, o ofício das leituras, tem um texto espetacular, onde mostra o encontro de Cristo com Adão, o diálogo dos dois, quando Jesus, o novo Adão, desce para tirar o primeiro Adão de lá, para salvá-lo. Isso a igreja afirma. Eu vou afirmar uma analogia e peço a Deus que não esteja errado. Maria foi no corpo dele com ele, para estender a mão para Eva e tirá-la de lá. Talvez seja por isso mesmo que o anjo a saúda com a palavra Eva de trás para frente, ave. Ave é a Eva que deu certo, a Eva que não virou a cabeça. Ao olharmos para Maria, a mãe de Deus, nós olhamos para o melhor que o ser humano pode produzir. Na noite do Natal,
O universo inteiro deu o que podia para Deus. A natureza deu a sua acolhida. Os animais deram os seus coxos, como nós lemos no Evangelho. Os pastores foram dar louvores. A humanidade deu o melhor que ela tinha. A humanidade deu de presente para Deus, na concepção e no nascimento de Jesus, Maria. Maria é o presente que a humanidade deu a Deus. É o melhor que o ser humano conseguiu produzir. Maria é o ser humano no seu estado perfeito. Maria é o ser humano no seu estado pleno. Em Maria, o tempo de Deus humanamente chegou à plenitude. O eterno se fez terreno, o espiritual se fez matéria, para que o terreno e o material em nós se tornem eternos, se tornem espirituais, se tornem vitoriosos, como ela foi vitoriosa e continua vitoriosa, porque sendo mãe de Deus, tornar-se-á mãe da igreja, mãe dos vivos, mãe dos mortos, coroada como rainha do céu e da terra. E retomo, para nós brasileiros, esse ano de 2004 é uma maravilha, porque completa-se 100 anos que Maria Aparecida, aqui pertinho de nós, suja da lama. Foi por isso que, embora a minha comunidade oficialmente no papel nasceu no 14 de março, eu só inaugurei a comunidade no dia 12 de outubro. No dia de Nossa Senhora Aparecida, porque Deus me deu aquela visão. Do mesmo jeito que aquela imagem de Maria no lodo, quebrada, suja, despedaçada, foi tirada de lá. Então também nós queríamos tirar nossos filhos e filhas mergulhados no lodo da droga, da prostituição, quebrados. Por isso Betânia nasceu no dia 12 de outubro. Betânia nasceu no colo de Nossa Senhora. 100 anos, 2004, centenário da coroação de Maria como rainha e padroeira do Brasil. Ele está no meio de nós por causa dela, porque ela acolheu. Maria exerce, portanto, a maternidade do seu corpo. Afirmar que Maria é mãe de Deus é afirmar e reafirmar que Jesus é humano, que o verbo de Deus se fez gente, que o verbo de Deus se fez carne, e que nós fomos salvos no sangue desse verbo encarnado. É dizer não a todas essas falsas ideologias e filosofias que apresenta esse Jesus romântico, esse Jesus da nova era, ou esse Jesus sociológico, usado pura e simplesmente para justificar uma moral social, aonde a única coisa que tem peso é o material, é as coisas, e por isso os valores vêm por água abaixo. Eu sou capaz de matar, de invadir propriedades, de estragar tudo, porque eu tenho uma bandeira que acho que esse Jesus Cristo é meu libertador. Jesus Cristo não é esse tipo de libertador social, mas também não é esse libertador psicologicista que hoje estão querendo criar na nova era e nas religiões que seguem a nova era. O meu Cristo, ele nunca é seu, ele é nosso, ele não é de ninguém. Não é esse Cristo segundo a minha imagem. Não é um Cristo que eu idealizei, que eu montei, que eu fui juntando as peças agradáveis. Um Cristo que tem o tamanho que eu quero, o olho que eu quero, a boca que eu quero, e mais ainda, que fala aquilo que eu quero. Um Cristo aonde misericórdia e safadeza é a mesma coisa. Não é esse Jesus. Afirmar a maternidade de Maria é afirmar que o verbo de Deus se fez gente e habitou entre nós. Mas afirmar a maternidade divina de Maria é falar que Jesus é Deus. E essa é a grande proclamação que nós precisamos fazer.
Esse Jesus sociológico, ele não salva. Esse Jesus psicológico, ele não salva. É o Deus encarnado que salva, porque no coração de Maria, na matéria mater, Deus entrou definitivamente na história. O útero de Maria foi o primeiro sacrário que a história conheceu. É onde Deus se fez matéria, onde Deus nos alimentou pela vez primeira. Olhar para Maria é ver a dignidade da mulher, é ver a dignidade do corpo humano, no seu melhor. Meninas, num momento em que a história olha para vocês mulheres como uma coisa, nunca mulher foi tão prostituída, nunca mulher foi tão coisificada, nem na época da escravidão, nem naqueles países. Você vai em determinados países em que a mulher não pode participar da vida igual o homem, por exemplo. Mas nem lá naqueles países a gente vê a figura feminina tão destruída, tão coisificada, como vemos no nosso ocidente. E nesse sentido o Brasil é um país que vai longe, porque o demônio conseguiu transformar a mulher brasileira, sou suspeito em falar, mas transformar a mulher brasileira uma das mais lindas mulheres do mundo, talvez por essa mistura maravilhosa que está no nosso sangue, do povo que veio da Europa, do povo que veio da África, dos índios que aqui nasceram, formaram esse povo com essa cor, com essa pele, com essa ginga, com esse jeito diferente de ser, com essa beleza natural. Mas meus irmãos, hoje em dia, Padre Jonas sabe disso que eu vou falar. Hoje em dia, quando você vai enviar uma moça, por exemplo, do Brasil, para trabalhar como missionária, em alguns países da Europa ou da América do Norte, as autoridades religiosas de lá pedem uma investigação sobre o passado dessa moça. Porque infelizmente, não é verdade, padre? Não é verdade? Porque infelizmente, a grande maioria das moças brasileiras que vão para a Europa, para Portugal, para Espanha, para Londres, para a América do Norte, vão para se prostituir. Por isso esse turismo sexual medonho, pavoroso, onde prostituem-se meninas de 12, 13, 14 anos de idade. Vocês mulheres podem olhar para Maria, e essa aqui pode olhar tranquilamente, porque ela fala a mesma língua nossa, sinal de que Deus fala português e que Maria fala português. Tem um pequeno sotaque, mas que fala. Olhem para Maria, e olhe para você, para o seu corpo, e diz: Ele está no meio de nós. Meu corpo é sagrado. Por deferência a Maria, eu não posso permitir que o demônio faça o que ele está fazendo com o meu corpo. Por deferência a Maria, a mãe de Deus, você precisa cuidar do seu corpo como santuário. E aí cada homem olhe para cada mulher com o filtro de Maria. Não tenha medo de honrar Maria. Por mais que nós honrarmos Maria, jamais a honraremos 1/1000 daquilo que Deus quis honrá-la. Foi Ele que escolheu ela para a mãe dele. O único ser no planeta que pôde escolher quem ia ser sua mãe foi Ele. Quer honra maior? Por mais que você honrar Nossa Senhora, você não vai superar Deus em honra. Ele não teve medo. Ela é a única que pode dizer aquilo que diz o Salmo 2. Para Deus: Tu és meu filho, eu te gerei. Ou o resto da Bíblia está errado. Então rasga a Bíblia, come. Arranca o pedaço. Anula a Bíblia.
Isso aí é uma interpretação. Em Isaías, em Mateus e em Lucas, resolveram os três se reunir, sentar junto, com a diferença de uns 700 anos mais ou menos, e combinar o que ia escrever. Claro, essa reunião foi na casa da anta, que acha que isso foi possível acontecer. Rasga a Bíblia então. A Bíblia não fala muito de Maria, mas tudo que fala na Bíblia fala de Maria. Tudo. Maria, mãe na ordem da fé, antes da palavra se fazer carne no seio de Maria, o seio de Maria, o íntimo de Maria, a cabeça de Maria, o coração, a alma de Maria, já era tomada pela palavra. Que imagem linda quando nós temos Santana, lá em Guarapuava nós temos a paróquia de Santana, na qual está Betânia, e tem a imagem maravilhosa de Santana, ensinando Maria a ler. Gente, Maria era uma pobrezinha, um anauim, que vivia de restos de colheita. E no entanto, quando ela vai rezar na casa de Isabel, ela cita de cor 14 textos do Antigo Testamento. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta, pula de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações me chamarão bem-aventurada. O poderoso fez em mim maravilha, santo é seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, e por aí vai. Maria era impregnada pela palavra. Ela é mãe de Deus também, na ordem da fé. Ela é mãe de Jesus, e eu já afirmei aqui, vai se tornar na sua primeira discípula, na seguidora de Jesus. Ela sentia os rastros de Jesus, por onde ele passava ele deixava o cheiro, e é um cheiro que ela mesmo botou nele. O suor de Jesus tinha o cheiro do suor de Maria. É o mesmo sangue, a mesma carne. E o que é mais lindo é mesmo o coração. Maria é o único ser, gravem isso, é Bíblia pura que eu estou falando a vocês. Maria é o único ser que esteve presente nos 3 grandes momentos constitutivos da nossa história salvífica. Presente, não só presente de corpo presente, presente, presença ativa na encarnação do Verbo. O primeiro dos 3 mistérios constitutivos da nossa redenção. O Verbo de Deus se fez carne quando o tempo chegou à sua plenitude. Não significa que foi uma armação, que Deus veio fazendo uma armação, colocando umas pedrinhas subindo, e a hora que ele chegou aqui no máximo, ele pôs uma mulher aqui em cima. Não é isso que significa a expressão na plenitude do tempo. Significa que quando Deus encontrou Maria, ele encontrou o tempo pleno. Porque ela e o anjo que falou, ela é plena da graça. Ave plena, cheia, completamente tomada. Não há nenhum espaço no corpo, na mente, no coração de Maria que não seja tomado pela graça. Ela é plena de graça. É aquilo que nós líamos no Evangelho de hoje, de ontem. No Cristo nós recebemos graça sobre graça. Ora, a graça só poderia vir materialmente falando, em formato de carne, se encontrasse uma mater, carne, matéria, mãe, que fosse plena da graça. Ao encontro, por isso é a plenitude dos tempos. Em Maria o tempo chegou no seu máximo, no seu ápice, no seu melhor. Em Maria, a humanidade subiu o suficiente para acolher Deus, que tinha descido ao topo inferior dessa pirâmide,
dessa pirâmide ao contrário. Ele está aqui, ele sustenta o universo com suas mãos, como nós rezamos no Salmo 95, 3 dias seguidos. Ele sustenta esse universo. Ele sustenta, você está em pé porque Ele sustenta você. Mas essa entrada de Deus na história, a única pessoa que presenciou, que esteve presente, que participou, foi Maria. O segundo grande momento constitutivo da história da salvação é aquilo que nós chamamos o mistério pascal do Cristo, compreendido na sua morte, antes até, compreendido na sua via sacra, na sua agonia, na sua flagelação, na sua crucifixão, na sua morte e na sua ressurreição. E Maria estava, que jeito que ela estava? Maria estava, vocês não acham injustiça não ter nenhuma passagem no Evangelho dizendo que Jesus ressuscitado apareceu para a mãe dele? Não parece injusto? Não há nenhum texto que afirme isso. E no entanto, ela teve uma experiência com o ressuscitado. Senão ela não estaria presente no terceiro elemento constitutivo do mistério da nossa redenção. Qual é? Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E lá São Lucas faz questão, no capítulo 1, de afirmar que ela estava lá, que os apóstolos perseveravam com ela. Ora, lá estava a igreja dos ressuscitados, daqueles que acreditaram e que experimentaram a ressurreição. E por que será que os evangelhos não falam que Maria estava presente depois da ressurreição de Jesus? Não seria injusto? Eu disse hoje à tarde, com lágrimas nos meus olhos, do encontro de Jesus com Madalena, por exemplo, que tinha o mesmo nome dela, mas que tinha um passado destruído. Jesus vai e caminha um dia inteiro com duas antas de quinta categoria, o Cleofas e o colega dele, indo para Emaús, que Jesus andou do lado deles um dia inteiro, não reconheceu Jesus, vai ser tapado assim na China. Jesus foi lá jantar aquele peixe ruim com Tomé, só para dizer para o Tomé, aqui, cadê o tocinho que estava aqui? Não foi o gato que comeu, não. Põe o dedo aqui, Santa. Ele foi lá pescar, foi lá na beira do lago com Pedro. Logo Pedro, que tinha negado ele 3 vezes. Ele entrou lá no cenáculo, onde os apóstolos estavam com a porta trancada, porque estava tremendo do pé na cabeça de medo. E por que não fala que ele apareceu para Maria? Ou será que fala? Na sua Bíblia fala? Na sua Bíblia fala, por acaso, se Maria, a mãe de Deus, se encontrou com o ressuscitado? Sim ou não? A minha fala. Está no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 25, 26 e 27. Junto à cruz de Jesus, cada termo aqui é importante, estava de pé a sua mãe. Para São João, a ressurreição de Jesus e o Pentecostes aconteceu no exato momento da sua morte. Para São João, quando Jesus dá o Espírito, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, não é isso que Jesus fala? Esse Espírito aí é o Espírito Santo. Para São João, quando Jesus diz, Pai, na tua mão entrego o meu Espírito, então, naquela hora, recompõe-se novamente a Santíssima Trindade. Reaparece unida novamente a Santíssima Trindade. Por isso Maria está de pé. Ela não está caída. E aqui vem uma coisa que faz a gente pensar. Jesus fez uma reclamação do Pai, não fez?
Qual foi? Meu Deus, por que me abandonaste? Pensa no que eu vou falar. Mesmo quando o pai o abandonou, ela não abandonou Jesus. Pensa o que é isso. Pensa na seriedade. A presença de Maria, de pé, junto à cruz de Jesus. Ela não estava junto a uma cruz qualquer. A cruz aonde ela estava era a cruz de Jesus, aquele que tinha saído de dentro da sua barriga. Então eu ouso em afirmar, o Pai não abandonou Jesus. O Pai olhou Jesus com os olhos de Maria. O Pai estava presente aos pés da cruz do seu Filho, na pessoa, no corpo, no sangue, na alma, na maternidade, na humanidade de Nossa Senhora. Ela está de pé. Ela se alegrou porque ela viu a ressurreição. Quando o soldado rasgou o coração de Jesus, ela recordou-se da palavra, e por isso ela fica em silêncio. Meus irmãos, Maria é a virgem do silêncio na manjedoura, é a virgem do silêncio no Calvário, porque em Maria o mistério de Deus se manifesta na plenitude e silencia-se por completo tudo aquilo que é ideias e imagens humanas. É a virgem do silêncio que acolhe as palavras do seu coração, como nós ouvimos no Evangelho. É a virgem do silêncio que nem responde ao filho. A sua resposta: eu estou aqui, eu estou de pé. Jesus tinha olhado para cima e dito: meu Deus, por que me abandonaste? Mas quando olhou para baixo, ele viu a mãe. E os olhos de Maria foram os olhos do Pai. Os olhos de Maria foram os olhos de Deus, a olhar para Jesus. E Maria, que sofreu profundamente a paixão afetiva, moral, vendo seu filho ali, sabendo quem ele era, sabendo que ele era Deus. A dor moral de Jesus foi a maior de todas, porque ele carregava a miséria da humanidade. Naquela hora Maria estava também engravidando-se de cada um de nós, para gestar-nos e depois gerar-nos para Deus, como ela fazia agora com aquele que o Deus um dia semeou dentro da sua carne, na sua matéria. Agora ela está de pé para devolver, para entregá-lo e para ouvir e depois proclamar: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. É o silêncio que grita, é o silêncio que berra. Por isso a igreja berrou: Theotokos, mãe de Deus. E o mundo precisa mergulhar no colo dessa mãe, se quer verdadeiramente esperar esse Deus. Ela que foi plena do Espírito Santo, estava humildemente em Pentecostes. Maria foi presença contínua, constante. Última coisa que eu quero falar hoje. Uma das vezes que Maria estava ouvindo Jesus, prova de que ela era discípula, alguém, achando que prestaria um grande favor, interrompeu o sermão para falar assim: senhor, a sua mãe está lá fora, seus irmãos. E o que Jesus falou? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem duas coisas. Do mesmo jeito que ela concebeu e gerou. Para ser mãe e irmão de Jesus, tem que fazer duas coisas: ouvir
a palavra e colocá-la em prática. Talvez até você aceite com muita naturalidade de ser irmão de Jesus, chamar Jesus de irmão, mas Jesus ali estava dizendo que você precisa ser mãe dele, que eu, Léo, preciso ser mãe, matéria, na ordem da graça de Maria, e que para isso eu preciso fazer duas coisas: ouvir a palavra, fé, e praticar a palavra, obras. Por isso que fé sem obras é morta. A pessoa que diz que tem fé, mas não externaliza, não está no meio daqueles que ele está no meio, acaba provocando um aborto espiritual. E Deus o livre e guarde. Dói no coração saber que grande parte dos católicos abortam Jesus Cristo, abortam a Eucaristia que recebem, abortam a palavra. O número de abortos que fazemos de Jesus é muito maior do que os abortos que se fazem fisicamente por aí. Chega de uma igreja que vive abortando Jesus, porque diz que crê. Eu creio. Eu escuto, mas não mudo de vida. Para ser mãe de Jesus, primeiro preciso escutá-lo, ouvi-lo, estar atento à sua palavra, às moções que ele nos dá. É preciso concebê-lo. É como uma música. Para mim, um dos instrumentos mais perfeitos que mostram isso é o saxofone. Um saxofonista, antes de a música existir, primeiro ele tem que conceber essa música dentro dele. É um processo maravilhoso. A música entra dentro, com todos os instrumentos isso acontece, mas no sax isso é mais forte até pelo uso da boca. E depois ela vai saindo em forma de melodias e de sons. Será que você não tem sido um católico, chefe de clínica de aborto do Cristo? Quantas vezes você já escutou sermões, quantas vezes você já rezou, quantas missas você já participou, quantas vezes você já leu a palavra, mas essa fé é morta. Fé sem as obras é morta, e fé morta é aborto que se faz de Jesus Cristo. Maria concebeu, fé, deu à luz, vida, obras. Mas também, como existem essas mães de aluguéis hoje, existem também aqueles que praticam obras, e às vezes obras maiores do que as nossas. Às vezes você vê determinado grupo que se diz religioso, que é capaz de fazer uma filantropia, é capaz de construir isso, é capaz de fazer aquilo, é capaz de fazer aquilo. São obras, mas não tem fé, não tem Jesus. É mãe de aluguel. Nós precisamos olhar para Maria e pedir: mãe de Deus, ajude-nos a sermos em 2004 mães de Jesus Cristo. Eu não quero abortá-lo, mãe. Eu quero uma fé que se traduz em vida, mas eu quero uma vida que seja alimentada pela fé, porque, meus irmãos, aqueles que até conseguem fazer obras bonitas, mas que não têm fé, com o tempo essas obras vão afundando, e lá na frente transforma-se num mal. O encardido, ele faz você enxergar o mal aonde o mal não existe, e não ver aonde ele está presente. Ele deturpa a visão. Nós precisamos dessa dupla dimensão da maternidade de Maria. Primeiro é preciso permitir que o Espírito Santo, pela graça de Deus, feito aquele algodão molhado que o Padre Jonas nos transformava no início da manhã de ontem, no final da manhã de ontem.
encharcados, ela também teve que se encharcar do Espírito, e foi plena da alegria e da graça, e foi a primeira bem-aventurada exatamente por isso. Então, quando isso acontece, gesta Jesus dentro de nós. Quando nós lemos a palavra, é Jesus que gesta dentro de nós. Quando nós recebemos a Eucaristia, matéria, Deus que se materializa, é Jesus que gesta dentro de nós. Há uma fecundação. Por isso que fertilidade e felicidade são palavras irmãs. Deus nos fecunda. Que coisa maravilhosa o Flavinho fez, e eu tive a graça e ele a ousadia de deixar eu gravar. Dessa água viva que fecunda. Que palavra, que teologia espetacular. O Espírito faz isso em mim e em você. Quantos de nós aqui fomos fecundados pela palavra e por gestos concretos, por sinais, por prodígios, por libertações? Por misericórdia, não aborte Jesus em 2004. Por misericórdia, não deixa que eu aborte Jesus em 2004. Por misericórdia, vamos formar esses núcleos que João 23 enxergou para a igreja, para que não mais aconteçam esses abortos. Porque quantas e quantas vezes acontece esse aborto lá material, porque não encontra ninguém para ajudar. Em 2004 vamos formar clínicas da vida plena, grupos do Espírito Santo, que ajudem a fecundar almas, vidas, corações, histórias, famílias, comunidades. E não deixe abortar. Mas também é preciso, meu irmão e minha irmã, na força desse Espírito Santo, de produzir esses frutos do Espírito, de não colocar resistência ao Espírito, de achar um sentido para a nossa vida, porque o fazer pelo fazer vai gerar um vazio. Maria silenciava quando não entendia. Que o silêncio da manjedoura, que o silêncio da cruz nos leve também a nos colocarmos de pé, e a de pé proclamarmos que esse Deus nos ama, e que nós, a exemplo de Maria, assumimos a certeza, por causa dela, Ele está no meio de nós. Batiza-nos, Senhor, fecunda-nos, Senhor. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Transformar meu coração. Levante seus braços. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. A sua tá e a minha também. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, transformar meu coração. Com a mão no coração. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está.
Solte essa voz e peça para Ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. E para que isso tudo aconteça na nossa vida, vamos pedir esse batismo no Espírito Santo. Peça para você, em primeiro lugar: Senhor, batiza-me no Teu Espírito, dá-me o Teu Espírito Santo, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero o Teu Espírito Santo, Senhor. E eu quero porque eu necessito, e por isso eu estou pedindo, Senhor. Eu estou pedindo o Teu Espírito, porque foi o Senhor que mandou pedir. Sim, pedir, buscai. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, lhe será concedido. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Estamos pedindo, Senhor, dá-nos o Espírito Santo, dá-me o Espírito Santo, Senhor, enche-me, Senhor, com Teu Espírito Santo, replena-me, Senhor, com o Espírito Santo, e com o Espírito Santo, Senhor, replena-me com todos os dons do Espírito Santo, nosso Senhor e nosso Deus. Por isso eu estendo as minhas mãos, Senhor, e peço, sim, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs. Realiza a Tua palavra, Senhor. Vós sereis batizados no Espírito Santo. Estamos aqui com Maria, nesse cenáculo, nesse grande cenáculo. Sim, nós estamos com ela. Quando a igreja inteira a proclama Mãe de Deus. Sim, Senhor, nesse cenáculo em que nós estamos, batiza-nos no Espírito Santo, enche-nos com o Espírito Santo, realiza a Tua palavra. João batizava com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e recebereis a força, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, replena com Teu Espírito Santo, Senhor, esses meus irmãos e essas minhas irmãs. Solta agora a sua voz, recebendo, solta a sua voz agora, acolhendo, solta a sua voz agora, assumindo esse Espírito Santo, deixando-se encher desse Espírito Santo. Kendaramania lavaria, Caria lavaria namanani, candaramanani, calabaria, canda anaruria maria. Sim, porque nós queremos viver tudo isso, Senhor, esse ano todinho com Maria, a Tua mãe. Sim, com ela nós queremos viver tudo isso, esse ano todinho. E nós não poderemos viver se não tivermos o Teu Espírito Santo. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, nós assumimos agora esse derramamento do Espírito Santo, cantando desta maneira que só o Espírito pode nos levar a orar e a cantar. Obrigado, Senhor, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado porque replena-nos do Espírito Santo. Obrigado porque fecunda-nos no Espírito Santo. Obrigado porque nos fazes novos no Espírito Santo. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. O seu irmão precisa, a sua irmã precisa do Espírito Santo para poder viver isso o ano todinho, só no Espírito Santo, só com o batismo no Espírito Santo, para eliminar o pecado na nossa vida, só com o batismo, um batismo continuado no Espírito Santo, para termos o nosso coração curado e assim não vivermos pecando, só pelo derramamento do Espírito Santo. Então volte-se agora para a sua direita e impõe as mãos sobre o irmão, sobre a irmã que está na sua direita. E agora solta a sua voz, orando por esse irmão que está à sua direita, pedindo para ele o derramamento do Espírito Santo. É isso que nós pedimos, Senhor. Sim, na oração do Espírito. O Espírito Santo sabe o que precisa cada irmão, cada irmã que está agora
à minha direita, à nossa direita. Ele sabe, e Ele mesmo pede, através da nossa voz. Ele está pedindo o que é necessário, e está pedindo de acordo com a tua vontade, ó Pai, como está na palavra. Está pedindo de acordo com a necessidade. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, enche com o Espírito Santo e faz que viva constantemente no Espírito cada um desses nossos irmãos e irmãs. Que esse ano de 2004 seja um ano de plenitude do Espírito Santo, e por isso ano de santificação, por isso ano de realizarmos as tuas obras maravilhosas por causa do teu Espírito. Solta mais forte a sua voz agora. Kendaramani alavari, kandari allahani annamani, kondaramani allah, eriavandari avaturi avandari, kalabari anna annani allah, kori anna harari avandari, kori annani allah vari, tindaramani allah, kiriamani allah vari, kendaramani allah vari, tindaramani allah. Kandarama Halabari, Teriama Halabari, Tiriamani Halabari. Obrigado porque estás curando, obrigado porque estás libertando, obrigado porque estás fortalecendo, obrigado porque estás transformando, Senhor. Sim, nesse canto continuado no Espírito, Tu estás fazendo as Tuas obras nesses nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Tu estás realizando, Senhor, as Tuas obras nesses nossos irmãos, obras maravilhosas de transformação. Faz, Senhor, eles precisam, cada um deles precisa. Realiza a Tua obra, nosso Senhor, nosso Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Volte-se agora para a sua esquerda. Isso, volte-se agora para a sua esquerda. E igualmente, porque esse irmão, essa irmã precisa, porque a família dele precisa. Se ele é casado, sua esposa, seu marido precisa, seus filhos precisam. Então, ore para que esta pessoa, esse seu irmão, essa sua irmã, seja cheio do Espírito Santo, seja pleno do Espírito Santo, para levar também esse Espírito aos seus, para que a sua casa, para que a sua família seja um núcleo do Espírito Santo, seja realmente casa de Deus, família de Deus. Faz essa obra, Senhor, faz essa obra, porque Tu queres multiplicar cada vez mais, Senhor, essas igrejas domésticas, mais igrejas realmente domésticas, porque cheias do Espírito Santo, casas onde o Espírito Santo vive, com pessoas cheias do Espírito, com pessoas que usam os carismas, que usam os dons do Espírito Santo. Faz isso, Senhor, nós estamos pedindo, enche, replena com o Espírito Santo cada um desses nossos irmãos, cada uma dessas nossas irmãs, e pedindo, Senhor, agora por cada um deles, nós pedimos pelas suas famílias, pelos pais deles, pelos filhos deles, pelos esposos, pelas esposas deles, Senhor. Nós estamos pedindo por essa família, por essa igreja, Senhor, doméstica, mas que seja verdadeira igreja, e igreja cheia do Espírito Santo. Solta mais forte a sua voz. É o Espírito Santo realizando as suas obras admiráveis. Ele está atendendo às necessidades, Ele está intervindo profundamente nas necessidades, Ele está indo às raízes das necessidades dos nossos irmãos. Obrigado porque estás fazendo isso, Senhor. Nós precisávamos começar esse novo ano dessa forma, sim, na plenitude do Espírito, e queremos continuar isso, Senhor, de dia para dia, Senhor, cada novo dia, Senhor, sendo um dia de replenar-nos do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, faz a Tua obra, Senhor, faz a Tua obra, Senhor, faz a Tua obra, nosso Senhor e nosso Deus. Amém, 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 amém. Os câmeras vão nos ajudar, vocês se voltem para cá,
porque em casa, vendo pela televisão e ouvindo pelo rádio, há uma multidão. E que beleza, por causa das nossas câmeras, que vão também pela internet. Pessoas no mundo inteiro estão agora vendo e acompanhando, e mais do que isso, estão vivendo o que nós estamos vivendo aqui. Vamos orar por eles. São infinitamente mais do que nós que estamos aqui. Impõe as tuas mãos. Isto. E as câmeras vão mostrar. Nós estamos orando, Senhor, por essa imensidão de irmãos e irmãs, nosso Senhor e nosso Deus, que precisam do Teu Espírito Santo. Porque foi isso que o Senhor mostrou a Angelo Roncalli, depois João 23, naquela cidadezinha de pessoas cheias do Espírito Santo, de pessoas possuídas pelo Espírito Santo, de homens e mulheres que usavam os carismas, de velhos, de adultos, de jovens, de crianças que usavam os dons do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Sim, obrigado, porque Tu estás fazendo a mesma coisa. Tu estás levando para o mundo essa plenitude do Espírito, esse derramamento do Espírito Santo. Solta a Sua voz para que o mundo inteiro ouça. Obrigado, Senhor, porque nesta madrugada, no início desse novo ano 2004, Tu estás levando o Teu Espírito, Senhor, por esses instrumentos que o Senhor nos deu, por esses meios maravilhosos que o Senhor nos deu, Senhor, para o mundo inteiro. Nós podemos dizer literalmente, Senhor, que Tu estás levando para o mundo inteiro, esse derramamento do Espírito Santo, e nós estamos orando no Espírito, por pessoas no mundo inteiro, por pessoas espalhadas em todas as partes da face da terra. Senhor, replena no mundo todo, Senhor, os Teus filhos e filhas, e que através daqueles que nos veem, que através daqueles que nos ouvem, através daqueles que nos acompanham, Senhor, sim, que através deles que recebem esta oração, eles sejam instrumentos para que muitos outros recebam esse derramamento do Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo. Batiza, Senhor, batiza no Teu Espírito, Senhor, essa multidão, essa imensidão de irmãos e irmãs no mundo inteiro, Senhor, de todas as raças, línguas, nações. Obrigado, Senhor, obrigado porque nos dás a oportunidade de fazer isso. Somos bem-aventurados, Senhor, porque estamos vendo isso, estamos podendo realizar. Solta a Sua voz sem receio, que o mundo escute. E assim como do cenáculo, daquele cenáculo onde estava Maria, a mãe de Jesus, saiu em primeiro lugar à frente Pedro e falou àquela multidão, e levou à conversão e depois ao batismo aquela multidão de pessoas. Hoje também Deus colocou à frente da sua igreja um homem corajoso, alquebrado no físico, mas valente na alma e no espírito. É João Paulo II. Aplaudamos agora João Paulo II. Aplaudamos muito a ele, esse homem valente, este Pedro que Deus colocou à frente da sua igreja, esse homem que não esmorece, esse homem batizado no Espírito Santo, esse homem cheio do Espírito Santo, esse homem do carisma, esse homem do dom do Espírito Santo. E agora que nós aplaudimos, nós não sabemos o que ele está vivendo agora. Pode ser que cansado, porque lá é madrugada, 5 horas da manhã lá, mas pode ser porque ele é cheio de imprevisíveis, que na madrugada de hoje
valentemente ele já esteja rezando, quem sabe na sua capela, quem sabe deitado no chão, como faz tantas vezes, prostrado diante de Jesus. Ele está pedindo esse derramamento do Espírito Santo para a humanidade inteira, para a igreja inteira, nesse ano de 2004. Então imponha as suas mãos agora, pensando, até trazendo à sua mente a imagem de João Paulo II, e oremos por ele no Espírito, porque o Espírito sabe do que ele está precisando, e como ele precisa ser canal para a igreja, como ele precisa ser canal para o mundo. Senhor, nós estamos orando no Espírito pelo Papa João Paulo II, o escolhido teu nesses tempos, o eleito teu nesses tempos. E obrigado, Senhor, porque o próprio Espírito Santo coloca nos nossos lábios o conteúdo desta oração, e pelos meios que tu tens, Senhor, essa oração chega até ele, e ele, pleno do Espírito, acordado ou dormindo, em vigília ou em repouso, ele está recebendo, Senhor, essa oração, que não é apenas nossa oração, é a oração da igreja, é a oração do Espírito, é a oração da Virgem Maria, a plena do Espírito, de quem ela é todo dela. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque podemos orar pelo Papa João Paulo II. Muito obrigado. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, força. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Esse ano de 2003 foi um ano de muita graça, de muitos milagres que nós experimentamos através do sistema Canção Nova. Eu queria convidar o Eto e a Lu, que estão ali, para que viesse aqui se colocar ao lado do Padre Jonas, para que nós agora possamos orar por eles, por esses três, não só como fundadores. Ao orarmos pelo Padre, nós queremos rezar por todos os sacerdotes da Canção Nova, que sejam cada vez mais homens de Deus. Ao estendermos nossas mãos pela Luzia, que tantas vezes reza por nós, nós queremos rezar por cada mulher, por cada menina, por cada moça, que sejam cada vez mais parecidas com Maria de Nazaré. Ao rezarmos pelo Eto, nós colocamos cada rapaz, cada jovem, cada senhor, cada um daqueles que tem a responsabilidade de levar essa obra e o reino de Deus adiante. Então vamos impor nossas mãos e dar o melhor que o nosso coração pode dar agora, em oração por esses três, suplicando que sejam repletos do Espírito Santo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós suplicamos que de fato, na pessoa do Padre Jonas, de Luzia e de Eto, a força do Espírito Santo esteja cada dia mais plena na vida deles. Que o Senhor derrame nos inícios desse ano de 2004 sobre essa família, base de tudo aquilo que o Senhor faz e está fazendo na vida do mundo hoje. Que eles sejam cada vez mais plenos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha tirar todo o cansaço, toda a preocupação. Que cada vez mais canalize em todo o ser
físico, psíquico, afetivo e espiritual. Que sejam cada vez mais gestadores e geradores de Jesus. Que sejam cada vez mais planificados. Que o Espírito Santo cada vez mais coloque em seus corações, em suas mãos e em suas vidas a ousadia, a coragem, a parresia, a coragem de abrir-se para os grandes sonhos de Deus, a coragem de lançar-se em Deus, a coragem de lançar-se nas águas profundas dessas almas espalhadas mundo afora, que através deles chega ao coração do mundo, por essa fundação, por essa comunidade, pelos projetos desenvolvidos, por cada jovem, por cada adulto, por cada criança missionária dessa comunidade. Derramai, Pai. Que o Espírito Santo os planifique, por intercessão de Maria, Mãe de Deus, nós suplicamos. Oh, la malaria, la malaria, eria la malaria, la mandaria, eria la malaria, landari candaria, la eria la malaria, la. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Pedindo, vem, ó água viva, ó água